Então eu quero meditar com os irmãos sobre uma palavra simples, que já está sendo pregada nos cultos anteriores. Palavra simples, mais poderosa. Quero que os irmãos me acompanhem em Provérbios 3, 27 e 28. Provérbios 3, 27 e 28. Tem outros versículos que falam a mesma coisa, mas eu escolhi este. E a gente vai ler e comentar um pouquinho. Depois nós vamos agradecer ao Senhor com este hino novamente, se for possível. Então, Provérbios 3, 27, 28. Está lá. A palavra fala assim: não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Depois do 28 fala assim: não digas ao teu próximo, vai e volta, amanhã que te darei, se já o tens contigo. Palavra simples, está dizendo para nós não deixarmos de fazer o bem, quando estiver em nossas mãos essa capacidade de fazê-lo. E dizer ao nosso próximo: vai, amanhã você volta que eu vou te ajudar, sendo que você está em suas condições, está nas suas mãos esse poder de fazer. Então não percamos esta oportunidade que Deus nos dá, de fazer o bem, independente de quem seja. Nós temos vários versículos que falam sobre isso. Eu separei aqui alguns, só para como orientação. Gálatas 6, 9 a 10 fala assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, quer dizer, vai ser bom para a gente, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aí a gente medita: será que nós estamos cumprindo esta palavra? Estamos realmente fazendo bem, principalmente aos domésticos da fé, que é a nossa família, a igreja? Ou estamos, por isso que eu li o início lá, ou estamos murmurando, estamos com raiz de amargura, estamos falando mal um dos outros? Então é tudo para a gente meditar, uma advertência para nós. Tem outro versículo também que diz, Romanos 12, 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E o interessante também é que 1 Samuel 2, 23 fala assim: às vezes a gente acha que fazer o bem é só ajudar as pessoas materialmente, mas às vezes a gente deixa de orar pelos nossos irmãos, que foi falado aqui na escola bíblica. Será que nós oramos pelo ministério de louvor, pelas pessoas que estão tocando? Será que nós oramos pelos nossos irmãos que estão necessitados? Será que nós sentimos essa necessidade? Interessante que 1 Samuel fala, que se ele deixasse de orar pelos outros, ele pecaria. Então deixar de orar é um pecado. A palavra diz que é pecado, Jamais deixaria de orar, porque é pecado. A gente está pecando contra o Senhor. E essa palavra é confirmada, em Tiago. Fala assim também, Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, fazer o bem não é uma opção. É um investimento, irmão Gena? Quando a gente investe na obra do Senhor, nós não estamos fazendo para nós. É um investimento que vai dar retorno. Nós vamos ceifar isso aí. Então não é uma opção, é uma ordenança. Quando nós somos cristãos, somos lavados, remidos, fazer o bem é natural. Não é uma coisa que a gente faz para mostrar para as pessoas. Ainda a gente não faz também por vaidade. Nós fazemos porque Deus que está em nós, o Espírito Santo que está em nós, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos dá esta vontade de fazer o bem, não porque somos bons, mas porque Ele é bom, Então nós fazemos o bem por causa do sangue de Jesus, Como foi cantado aqui, tudo é dele, para Ele. E às vezes a gente confunde, acha que estamos fazendo e nós vamos ter retorno. A gente pensa só nas coisas imediatas. Vamos ter o retorno, mas porque
por Jesus, né? Tudo é por Ele. Então nós não podemos fazer nada com vaidade, com ilusão, pensando, né, que é pelas obras que nós vamos conseguir. As obras são fruto da nossa fé, mas nós precisamos fazer o bem, porque Jesus, né, nos ensinou isso. Ele nos deu esta ordenança, Ele nos capacitou para isso. E é assim. Então, enquanto eu vou tomar uma água aqui, eu vou pedir mais uma oração. Vou pedir ao irmão Gena que esteja fazendo uma oração, agradecendo ao Senhor. Sim, meu Deus. Sim, Deus. Amém, Jesus, glória a Deus. Continuando, irmãos, a palavra diz que nós fazemos o bem porque Jesus está em nós, não é isso? A palavra fala assim: se vós, né, que somos nós, estiverdes em mim, Jesus falando, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. E nós sabemos que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que, né, buscam o Senhor, e o Senhor se faz conhecer. Isso está lá em Salmos 25:14. A intimidade do Senhor é para os que temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus fala: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. O salmista fala, né? Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Que nós precisamos dessa vida de comunhão com o Senhor, deste relacionamento. E é por isso que Deus, né, Jesus fala para a gente ser igual a Ele, ser imitador, né? Paulo fala para nós sejamos imitador de Jesus, ser imitador dele, como Ele é de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de quem fez o bem nessa terra e continua fazendo através do Espírito Santo. Jesus, uma certa feita, né? 1 João 4,12 fala assim, aliás, João 9,1 fala assim: Jesus ia passando, né, num certo lugar e viu o cego de nascença. E ele, todo mundo conhece a história, ele faz a cura. Os discípulos perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego?
né, aqueles judeus, né, tinham dificuldade, né, incredulidade às vezes, mas os discípulos mesmo perguntaram. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então Jesus viu naquela dificuldade, naquela cegueira de nascença, uma oportunidade para glorificar o Senhor. Aí eu fico me perguntando, será que nós temos aproveitado, né, as oportunidades, né, para glorificar o Senhor, né? Quando nós nos deparamos, né, com algum problema, com alguma dificuldade, que a gente acha que é impossível resolver, será que nós temos colocado na nossa mente dessa forma, que aquilo ali pode ser uma oportunidade para a honra e glória do Senhor, né? Então, fica aí para a nossa meditação. A história do cego de nascença, todos nós conhecemos, né? E a gente sabe que a palavra fala assim, 1 João 4,12, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Quer dizer, a gente ama porque Ele nos amou primeiro, né? Deus nos amou primeiro. Não é porque a gente é bom, Deus nos amou e a gente ama. E bem-aventurado aquele que crê, né? Mesmo sem ver. Nós cremos. Isso é a nossa alegria. Então, nós não podemos endurecer o nosso coração. Nós precisamos, enquanto nós temos oportunidade de ouvir a voz do Senhor, né, a gente não deve endurecer o nosso coração. E tudo quanto vier à nossa mão, né, para nós fazermos, vamos fazer, né, enquanto há tempo. Porque para a sepultura onde a gente vai, lá não tem conhecimento, não tem sabedoria, né? Está lá em Eclesiastes 9:10. Né? E nós sabemos, né, Jesus fala, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus falou com seus discípulos. Ele é a luz do mundo, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós somos luz também. Jesus nos deu este privilégio, né? E nós sabemos que Jesus, Ele quer nos restaurar, Ele quer Ele já nos salvou, né? Já nos redimiu do pecado, mas Ele quer nos restaurar emocionalmente, espiritualmente. E a gente vê isso nos exemplos bíblicos. Se a gente for lá para ver a situação de Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. E Jesus deu a oportunidade a Pedro, né, 3 vezes também dizer: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pergunta a segunda vez, a terceira vez. Da terceira vez Pedro entristece, porque ele sabia que ele tinha errado, mas Jesus, pela misericórdia, pela graça, vai lá e restaura Pedro, né? E ele restaura o ministério de Pedro. E Pedro se torna, né? Não precisa explicar quem foi Pedro, né? E é isso que Jesus faz conosco. Ele vai lá e pega aquele que está, né, ferido, magoado, né, sem saber o que faz, e dá uma oportunidade. E a gente precisa agarrar esta oportunidade enquanto há tempo, né? Enquanto nós podemos, porque vai chegar momentos que não vamos ter mais esta oportunidade. E o que nos afasta, né, disso tudo é a incredulidade. A incredulidade, a falta de sensibilidade. É como aqueles saduceus, né, os fariseus, né, quando Jesus pregava, né, eles ficavam questionando Jesus, se existia ressurreição, se não existia, como é que ia ser? A pessoa, igual os saduceus, não cria na ressurreição. Os fariseus já acreditavam na ressurreição, mas eram hipócritas e provavam Jesus de todas as formas. Por quê? Porque eles não tinham esta oportunidade que nós temos hoje, né? Nós conhecemos, né, a palavra, nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo. E eles, né, tinham essa dificuldade. Por isso também, né, pela falta de fé, não reconhecia o Senhor, né, como Senhor e Jesus, né, como o Senhor das nossas vidas, Salvador das nossas vidas. E nós sabemos que a ressurreição, né, os saduceus não criam na ressurreição. Nós sabemos que a ressurreição é a nossa garantia de vida eterna.
Foi cantado aqui, né, no hino, no último hino, a ressurreição de Jesus. É ela que nos dá garantia, é ela que nos faz, né, convictos de lutar, de fazer o bem, de ajudar as pessoas. Se não fosse a ressurreição de Cristo, né, nossa fé seria vã. Nós estaríamos perdidos, né, estaríamos testemunhando uma coisa falsa, né, a palavra diz isso. Então nosso dever como cristão, eu queria, se o nosso irmão puder colocar, 1 Pedro 2, de 1 a 25. Eu vou ler na tela para os irmãos acompanharem quais são os nossos deveres como cristão. Coloca para mim, fazendo favor. 1 Pedro 2, de 1 a 25. A palavra diz assim, olha só: portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual. Leite espiritual aí é a palavra do Senhor, né? É a palavra que nos alimenta, que nos dá força. E fala assim, como bebês recém-nascidos, que nós estamos, quando a gente não conhece a palavra, a gente precisa alimentar dessa palavra para crescer, é para a nossa salvação, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. É a palavra, né? É Jesus. Continuar. Se é que já provaste que o Senhor é bom, né? Chegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, com pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para seres sacerdócio santo. Olha o que nós somos, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz: ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será desapontado. Então nós não precisamos desanimar. Assim para vós, os que credes, né, ela é preciosa, a palavra preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal pedra angular e como pedra de tropeço, né? Jesus, olha para você ver, aqueles que não entendem, é pedra de tropeço. O evangelho é vergonha para eles, como pedra de tropeço. E é rocha que causa a queda, porque eles tropeçam na palavra por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Olha que terrível, né? Mas vós, que glória, né? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para que anuncies as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente, olha só, o que nós éramos antigamente? Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebeste misericórdia. Amados, exorto-vos como a peregrinos, que nós somos, né, estrangeiros, nós somos estrangeiros nessa terra, a vos absterdes dos desejos carnais que combatem contra a alma. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, olha para você ver, está falando mal de vocês, o seu testemunho vai falar mais alto, como se fosseis praticamente do mal. Ao observarem as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. No dia que eles forem, né, Deus for tratar com eles, eles vão lembrar que a gente deu testemunho para eles. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, né? Seja ao rei como soberano, seja aos governadores como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, coleis, olha que interessante, coleis a ignorância dos insensatos. Já que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Servos,
Sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus. Continuando, acabou? Então, pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente, por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em ter de suportar sofrimentos se cometeis pecado e sois esbofetados por isso? Mas suportais sofrimentos quando fazeis o bem. Isso é digno de louvor diante de Deus. Para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus passos. Ele não cometeu, olha que interessante, ele não cometeu pecado, nem engano algum. Foi achado na sua boca. Ao ser insultado, olha para você ver, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo, isso é forte, né? Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. E o último, né? Porque viveis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém, glória a Deus, né? Jesus é o Cordeiro de Deus, né? É Ele que tira o pecado do mundo. A Ele toda a honra, toda a glória, né? E é isto, irmãos. Nosso dever é confiar no Senhor de todo o nosso coração, reconhecê-lo, né, em todos os nossos caminhos, não querer ser sábio, né, no nosso próprio entendimento. Por quê? Porque isto é saúde para o nosso corpo, né, para a nossa mente, para a nossa alma. E fica a advertência, né? Não deixe, irmãos, que ninguém, nada, né, te atrapalhe de servir o Senhor. Ninguém despreze, né? Talvez você que é jovem, ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja um exemplo da palavra, né? Seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Aos adultos também, né? E nós sabemos, nós entendemos, né, que quando a gente passa por luta, sofrimento, Deus está às vezes deixando para nos aperfeiçoar, para nos dar muito mais do que nós pedimos, pensamos ou, né, queremos. Por quê? Porque Deus tem prazer em nos abençoar, né? Nós temos vários exemplos na Bíblia, não vou citar, né? Mas que nós possamos nos cuidar, né? A aplicação que eu quero deixar aqui é que nós possamos nos cuidar. Não vamos deixar que nada, quando a gente diga nada, nada nos afaste, né, da palavra, da presença do Senhor, né? De praticar o bem, né, independente das circunstâncias, né? Porque a gente sabe que quando as coisas ficam difíceis, nossa inclinação é para o mal, é de afastar da igreja, é afastar, né, dos amigos, é falar mal de um, falar mal dos outros, é justificar tudo, achar que a gente é certo, que o outro é errado. Então, irmãos, vamos cuidar, né, para que nada disso nos atrapalhe, né? Que nenhuma raiz de amargura, né, que brotar em nosso coração venha contaminar a nossa vida e a vida dos outros. Porque a gente, se a gente deixar a raiz de amargura nos contaminar, acaba prejudicando os outros também. E é isso, que Deus nos dê sabedoria, entendimento, né, para servi-lo em espírito e em verdade, né?